Vamos lá para a segunda questão da Unifesp. Essa questão, eu achei ela uma questão bonitinha e era uma questão que envolvia conhecimentos aí acerca de histologia e fisiologia vegetal. Bem, analise a imagem de raízes do tipo Pneumatóforos encontradas em plantas do gênero Avinisae, tá? E aí a questão era, item A, cite a característica do solo que selecionou a sobrevivência de plantas com esse tipo de raiz. Esse era o primeiro item a ser respondido. Qual a vantagem desse tipo de raiz para as plantas desse gênero? Então vamos lá. Bem, plantas pneumatóforas, ou seja, que apresentam esse tipo de raiz, são plantas geralmente que são situadas aqui em ambientes encharcados, ou seja, esse solo é extremamente encharcado. Opa, escrevi errado. Perdão. Deixa eu desfazer aqui. Encharcado. E por consequência desse solo ser extremamente encharcado, pessoal, ele fica extremamente compacto. E aí você tem uma alta incidência de matéria orgânica sendo decomposta aqui. Essa ideia está se perguntando, tá, Pro, mas aí qual que é a grande sacada? A sacada é que essas raízes que conseguem apresentar esses poros, por isso que elas são do tipo pneumatóforos, elas conseguem, por consequência, pegar gás oxigênio com mais facilidade. Porque imagina, se esse solo é extremamente compactado, encharcado, com uma alta incidência de matéria orgânica em decomposição, vocês há de concordar comigo que é muito mais difícil a entrada de gás oxigênio, certo? E aí a presença de poros nesse tipo de raiz permite uma captação mais efetiva de gás oxigênio. Beleza? Então o item A era basicamente vocês responderem isso. Já o item B, tá aí, As raízes do tipo pneumatóforos das plantas desse gênero não conseguem fixar o gás nitrogênio do ar como as raízes de leguminosas o fazem. Porque essas plantas que apresentam raízes pneumatóforas não fixam gás nitrogênio. Bem, esse era o primeiro item a ser respondido. E aqui era bem simples. Bastava vocês lembrarem que leguminosas apresentam bactérias fixadoras de nitrogênio aderidas à raiz. Essas plantas aqui que apresentam raízes pneumatóforas, elas não apresentam essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Por consequência, elas não vão conseguir fixar o nitrogênio aí da atmosfera. Beleza? Então, diferentemente de plantas leguminosas, essas plantas aqui com raízes pneumatóforas não apresentam bactérias fixadoras de nitrogênio. Check. O item 2 aqui da questão era, como deve estar a concentração de sais no vacúolo das plantas radiculares para que a planta possa absorver a água no ambiente em que vive? Bem, basta vocês se lembrarem que a absorção de água pelas raízes se dá por um fenômeno denominado como osmose. E a osmose nada mais é do que a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, consequentemente, a concentração de um sal dentro desse vacúolo precisa estar muito mais elevada do que do lado de fora dessa planta. Ou seja, você tem que ter aqui vacúolos extremamente hipertônicos em relação ao solo, de maneira a qual essa hipertonicidade permite com que a água entre por osmose. Beleza? Era só isso. O item era bem objetivo. Então, bastava vocês se lembrarem do que aqui nessa questão. Primeiro, plantas pneumatóforas, ou seja, que apresentam esse tipo de raiz, geralmente estão situadas aqui num solo extremamente encharcado, com matéria orgânica em decomposição, e por consequência essas raízes precisam apresentar poros para fazer a captação de gás oxigênio. Check. Segundo aspecto, isso está atrelado justamente aí com essa capacidade de fazer a absorção do gás oxigênio. Beleza? O item B perguntava a priori por que essas plantas não conseguem fixar o gás nitrogênio. Isso daqui está atrelado ao fato delas não apresentarem bactérias fixadoras de nitrogênio. E, por consequência, para que a planta consiga aqui absorver a água desse ambiente ao qual ela está situada, ela precisa realizar osmose
E a osmose está diretamente atrelada com um aumento da concentração de solutos dentro dessa planta, ou seja, ela precisa estar hipertônica em relação ao meio. Beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!